Boa noite, Fael. Eu me chamo Antônio. Bem, eu tenho um relato surreal e resolvi trazer para o canal. Eu peço que todos prestem atenção do início ao fim para melhor esclarecimento. Eu sou do povoado de Matas, próximo a Santa Filomena, no estado do Piauí. Tenho 34 anos e aos 13 anos eu me lembro que o povoado era frequentemente atacado por uma fera que todos diziam ser um lobisomem. Era comum a criatura atacar as criações dos moradores nas noites de lua cheia, de quinta para sexta. A descrição era que a criatura tinha pelos negros, andava encurvada, os seus pés pareciam patas enormes de cachorro e os braços eram maiores que as pernas. A sua cabeça era como a de um cão, porém com traços que lembravam um rapaz. Eu era um adolescente doente na época. Os médicos não sabiam o que eu tinha, mas pelo pouco que me lembro, eu tinha alguns surtos psicóticos e a suspeita médica era que eu sofria de esquizofrenia. Bem, os meninos do povoado me contavam sobre o tal lobisomem e uns diziam até terem visto a criatura. O ano era 2002 e eu já era um rapaz de 13 anos e não acreditava nessas bobagens de lobisomem, até porque essa tal fera nunca atacou a minha casa. Mas metade do povoado jurava que foram atacados, mas a fera era muito ágil, tornando assim impossível acertá-la com arma de fogo. Mas o seu Tomé, um fazendeiro, ele e os seus capatazes armaram uma emboscada. Eles passaram veneno no pelo de um bezerro e o soltou pelo pasto à noite. O lobisomem apareceu e atacou o bezerro, mas a fera logo se entonteou e o seu Tomé e os seus homens meteram bala. E apesar de acertarem 3 tiros no lobisomem, a fera ainda conseguiu fugir. Naquele dia, antes de saber dessa notícia, eu me lembro de acordar acamado, sob os cuidados da minha mãe, e ela dizia que eu havia me ferido em uma das minhas crises psicóticas. E eu estava tão fraco que eu achava que iria morrer. Eu não entendi o porquê a minha mãe não me levava para o hospital. E eu ouvi o meu pai dizer que ele iria atrás de uma pessoa no vilarejo vizinho e essa pessoa poderia me ajudar. No início da noite, o meu pai chegou com uma senhora. A senhora dizia ser índia e durante o trajeto, o meu pai já havia esclarecido os fatos para ela. Ela preparou algumas ervas, passou em meus ferimentos e disse que a minha mãe tinha que me contar toda a verdade, pois assim seria mais fácil encararmos o problema. Então a minha mãe me disse que ela não era minha mãe biológica, que eu fui abandonado por uma família de uma aldeia local, pois para uma tribo indígena abandonar uma criança é porque tem coisa séria no meio. E no meu caso não foi diferente, pois eu era um lobisomem. O mesmo lobisomem que atacava o povoado. Mas graças a Deus, ninguém sabia que era eu. E que aqueles machucados foram 3 tiros que eu havia tomado após atacar uma fazenda. Fiquei muito triste com a notícia, mas a índia que estava ali, ela disse que afastaria a maldição lupina de mim
ela fez algumas escritas no meu corpo com tinta preta e disse que selaria o espírito do lobisomem e eu ficaria livre da maldição. Então, no dia seguinte, que era sábado, os meus pais deveriam me levar até a Pedra Furada, na Serra da Capivara, e quando a lua se alinhasse com o buraco da pedra, o espírito da besta seria tragado de dentro de mim. A minha mãe questionou que eu estava ferido, mas a Índia disse para não se preocupar, que ela iria junto, e que o meu corpo não era comum como o das outras pessoas, pois se fosse, eu já estaria morto no momento em que levei os 3 tiros. A Serra da Capivara não ficava tão longe, e no dia seguinte partimos para lá na caminhonete do meu pai. Quando chegamos, a velha, ela fez alguns preparativos e ficamos lá durante algumas horas. E quando a lua se aproximou do buraco da Pedra Furada, a Índia começou a fazer algumas orações, e eu me lembro de ter passado mal e perdido os sentidos. Então, o que contarei aqui a seguir foi me relatado pela minha mãe. Em certo momento, antes da lua se alinhar com o buraco da Pedra Furada, eu entrei em transe e me transformei na criatura. Ataquei todos por lá. A Índia conseguiu me repelir dos ataques com um líquido que ela jogava em mim. Aquilo me queimava e me mantinha afastado dela e dos meus pais. Mas assim que o líquido acabou, eu olhei nos olhos dela com uma cara de espanto. Em tupi, ela disse um palavrão, algo como ferrou. Eu parti para cima da Índia e em pouco tempo eu dei cabo na velha. O meu pai estava segurando uma arma e a minha mãe implorava para ele não atirar. Eu ia para cima dos meus pais, porém, logo a lua se alinhou. Eu senti o meu corpo pesado e o buraco da Pedra Furada se tornou completamente negro. Uma força me arrastou lá para dentro. Então eu não resisti e fui tragado na forma lupina para dentro do buraco da Pedra Furada. Minha mãe me encontrou do outro lado da pedra, porém eu estava totalmente nu e desacordado na forma humana. Bem, voltamos para casa. O tempo passou e eu nunca mais me transformei. Tive uma vida normal e quando me formei, eu fui fazer pesquisas por conta própria nos sítios arqueológicos da Pedra Furada. Trabalhei como voluntário de alguns arqueólogos naquela região e, de fato, nós encontrávamos diversas ferramentas primitivas, datadas até de 40 mil anos. Na toca do Caldeirão dos Rodrigues foram encontrados vestígios de fogueiras que datam 18 mil anos. E já no circuito do Sítio do Meio, foi encontrado durante as escavações uma machadinha de pedra polida que data de 9.200 anos e uma cerâmica que data 8.960 anos. Isso é muito tempo comparado com a primeira civilização da história, conhecida como Suméria. Um povo que se estabeleceu na região do Iraque há cerca de 5.000 anos. Bem, mesmo não me transformando mais em fera, aquela coisa me perseguia nos sonhos. Era como se não tivéssemos resolvido ainda aquela questão. Eu tinha pesadelos horríveis com aquela criatura. Às vezes, sonhava que aquilo me possuía e eu voltava a me transformar. Mas graças a Deus, eram apenas sonhos. Porém, eles se tornaram frequentes. Quando meu pai faleceu, eu encontrei em suas coisas um punhal de prata
com as iniciais do meu nome. A minha mãe, que sempre foi a número 1 de esconder segredos de mim, com muito custo, ela disse que o meu pai havia mandado forjar aquele punhal para me deter caso as coisas saíssem do controle. Eu fico feliz dele nunca ter precisado usar. Eu guardei aquele punhal por alguns anos, até que em uma escavação encontramos um punhal muito parecido, mas não era nada arcaico. Porém, algo não batia, pois na datação de carbono ele era datado de 50 anos atrás. Porém, o ano de fabricação estava escrito no punhal de prata, que era 1999. Outra coisa que não se encaixava nessa história era que o punhal tinha as iniciais do meu nome. Bem, aí já era coincidência demais. Aquele era o meu punhal, mas como ele foi parar ali? E por que ele estava datado de 50 anos atrás? Eu fui até onde eu havia guardado o punhal, e o próprio não estava lá. Bem, uma certa noite, eu senti uma enorme dor na coxa direita. Passei a mão e estava escorrendo sangue. Havia uma perfuração na minha perna, do nada, sem explicação alguma. Um amigo me levou até o hospital, e naquela noite eu tomei 9 pontos na perna. Uma semana após esse ocorrido, eu senti uma enorme necessidade de ir até a Pedra Furada, na Serra da Capivara, e assim eu fiz. Cheguei lá e fiquei de longe observando a pedra, e era como se ela me atraísse. Era lua cheia, e a pedra estava visível mesmo na distância que eu estava. Eu saí para fora do carro e fiquei ali apoiado no carro, apenas observando a pedra. E foi quando uma luz azul, como se fosse uma energia magnética, ela brilhou no buraco da pedra. Eu perdi o controle do meu corpo e logo desmaiei. Quando acordei, eu estava em um lugar que eu não conhecia. O céu era avermelhado, uma densa neblina pairava sobre o local, e a floresta parecia não possuir vida. Era somente um pântano com árvores que não tinha folhas. O lugar em si fedia muito, e eu me lembro de ter ficado perdido ali por algumas horas. Eu não sei ao certo. Mas uma coisa que eu reparei foi que eu estava com um punhal de prata na bainha da minha cintura. Eu andei por horas, até que consegui sair da floresta e cheguei em uma vila. As casas eram de barro e tudo estava escuro, mas pelos lampiões que as pessoas tinham em casa, dava para ver o vulto de algumas pessoas. Eu encontrei uma senhora esquisita. Ela tinha os olhos negros, os cabelos brancos e desgrenhados. A sua roupa estava totalmente suja e ela usava um longo vestido. Ela pediu que eu a acompanhasse, que ela iria me mostrar a saída dali. Porém, ela me levou para um local que parecia mais uma igreja, e ali dentro havia alguns homens, todos com roupas de época. Eles eram extremamente grosseiros. A velha gritou que mais um intruso apareceu por ali e que eu seria o sacrifício daquela noite. Os homens me golpearam e quando acordei, eu estava próximo à Pedra Furada. Estava amarrado e um daqueles homens estava com o meu punhal. Era como se eu estivesse do outro lado da pedra. Eu não sei explicar. Mas um dos homens disse que eu seria o sacrifício para a grande lua vermelha, assim que ela se alinhasse com o buraco da pedra. E quando ele levantou o punhal, eu já havia soltado as mãos das amarras,
Então joguei terra nos olhos dele. E antes de fugir, ele conseguiu cravar o punhal na minha coxa direita. Então eu caí. Os outros vieram me segurar, mas logo eu pude ver garras perfurando a barriga de um deles. Ele gemeu e caiu no chão duro igual pedra. Então os outros voltaram a atenção para alguma outra presença que estava ali. Eles começaram a serem atacados por aquilo que, olhando detalhadamente, eu pude ver que era o lobisomem dos meus sonhos, que ora falava comigo e que ora me possuía. O mais estranho era que o rosto do lobisomem lembrava o meu rosto mais jovem, mesmo com pelo e uma expressão canina. Aquele rosto tinha uma similaridade com o meu. A fera, com muita facilidade, abateu os 7 homens que haviam ali, inclusive a mulher que me levou para aquela armadilha. Obviamente, eu achei que a criatura também fosse me atacar. Mas aquilo chegou até mim e, com uma voz forçada, aquilo disse: "Vá embora, aqui não é o seu lugar." Óbvio que eu iria embora, só não sabia para onde. Eu vi o punhal no chão e fui pegá-lo, mas logo apareceu aquela luz azul como uma estática, brilhando no meio do buraco da pedra furada. Então, eu só me lembro de acordar todo suado em minha rede, o que não é nenhuma novidade aqui no Piauí. Imaginei que tudo foi um sonho. Eu tomei um banho e voltei para minha rede, pois tinha que trabalhar pela manhã. Mas por volta das 6:30 da manhã, quando eu me aprontava para sair, um colega de trabalho me liga e pergunta onde eu estava. Eu disse que chegaria em 40 minutos. Então, ele me indagou o porquê do meu carro estar lá perto da pedra furada. Eu disse que ele estava louco, porque o meu carro estava ali na frente da minha casa. Então, eu fui até o terreiro da frente da minha casa e, chegando lá, quase caí para trás. O meu carro não estava mais lá e o meu amigo precisou me mandar foto para que eu acreditasse. Me lembrei do sonho que tive aquela noite e, de fato, não foi um sonho, foi tudo real. Eu estava em outra dimensão, talvez 7 além, mas porque a outra parte de mim, que era a parte selvagem, estava lá. E porque o meu punhal foi achado no sítio arqueológico, datado de 50 anos atrás. Cogitei a ideia de ir a um psiquiatra, mas eles não iriam acreditar em mim. Então resolvi escrever aqui para o canal, pois aqui eu sei que algumas pessoas que passaram por experiências similares, elas vão acreditar. Boa noite.